Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é demonstrar para vocês aí como eu, Alexandre Magno, trato os meus erros que acontecem do lado do back-end, né, usando ROS. Como na maioria dos servidores que construímos usando ROS, não existe ninguém olhando para ele lá 24 horas. Muitas das vezes está no servidor, um Linux, um Windows, às vezes no Linux é Nogai, né? Não tem tela visual, não tem nada. Às vezes a gente bota para salvar o erro lá em log, enfim. Depois de vários dias, ou no outro dia, a gente vai entender o que ocorreu, enfim. Às vezes gera erro, trava a sua API, você fica com a API lá travada e não sabe por quê, né? Então, assim, é um pouco complexo, né? Um pouco complicado você não ter como monitorar. Então, eu trato de uma forma que baseado na minha regra de negócio. Não existe uma forma do bolo se é o certo ou o correto, que é certo ou errado. Enfim, existe um projeto, existe a necessidade que você tem para determinada situação, ou para salvar em log, ou para te notificar via e-mail, enfim, várias situações. Cada caso é um caso. Beleza? O que eu vou transmitir aqui é que você entenda a mecânica do ROS. Porque você entendendo essa mecânica, como ele funciona, é melhor de você tratar, né? Então, assim, é melhor de você contornar. Antes de começar, eu vou até abrir aqui o Git da Hashload. Existe um middleware, certo? Aqui, ó, que é o Exception. Ele já trata isso para vocês. Ele trata, certo? Então existe já um middleware que você faz. Inclusive você adiciona o middleware Exception, certo? Ele já vai tratar, certo? Só que o middleware Exception ele tem a dependência do Johnson, certo? Que é outro middleware, certo? Ó. Então primeiro vem o Johnson para depois você usar o middleware Exception. Existe uma regra nessa para usar o Exception. Eu, Alexandre Magno, particularmente eu não gosto de ficar dependendo às vezes de muita coisa. Tá aí o middleware, é bom, o Johnson é bom, é ótimo. Tá, foi feito para ser usado, beleza. É questão de gosto. Eu penso o seguinte, hoje o ROS tá aí. Se amanhã surgir um outro ferramenta aí que seja superior ao ROS, que seja ali, se você engessou muita dependência, para você migrar fica um pouco complexo, né? Então você vai ter muita dependência, às vezes até desiste de mudar, certo? Eu não penso, pelo que a gente já passou em anos atrás, a gente não, Alexandre, eu não gosto de ter muita dependência, eu fujo. O quanto mais nativo puder, é o que eu vou fazer, certo? Por isso eu vou mostrar aqui a minha forma, certo? Mas antes de explicar como eu faço, eu vou mostrar aqui um pouquinho desses middleware que muita gente não entende ainda como funciona o middleware, certo? Eu vou fazer aqui um contexto bem simples para você entender, certo? O conceito do middleware no ROS, no Node, em todas as APIs aí, todos os softwares que geram middleware, certo? Qual é a lógica? O primeiro middleware a entrar, a ser criado, é o último a sair, certo? Então, tem um middleware Johnson aqui, certo? Aí eu tenho um middleware Except, aqui eu vamos supor a entrada. Na hora de sair, de retornar, ele retorna o Except, se tiver, e depois o Johnson, certo? Então assim,
o primeiro a entrar é o último a sair, certo? Lembre-se sempre disso. O que são middleways? São pedaços de códigos, né, que são injetados aí, são executados antes dele executar o evento de um endpoint e pós o evento endpoint, né? Então aqui, bem aqui vai ter o send, né? Ó, send do endpoint lá que você cria, né? O host send. Então antes de rodar o que tem aqui dentro, né? Daquela procedure do host, ele roda os middleware, né? Então ele vai rodar isso aqui. Se tiver mais, ele vai na ordem, né? E depois, quando ele fizer o send, ele vai rodar o inverso. É assim que funciona o middleware. Tanto faz no host qualquer aplicação que use o conceito aí de middleware, né? Então sempre vai ser essa. Primeiro a entrar é o último a sair. Regra básica, certo? Então, se você tem 200 middleware aqui, então é meio complicado. Eu não gosto. Eu, Alexandre Magno, certo? Mas se tá aí para ser usado, por que não usar, né? Então, vamos lá. Vou abrir aqui, ó, no meu Delphi. Estou usando o Delphi. Vou criar um novo projeto. Vou mostrar aqui, fazer passo a passo para ver. Ó. Inclusive eu vou usar aqui para a gente não perder muito tempo o meu assistente aí, né? O nosso template, né? Cadê? Eu tenho um host, cadê? Tem host. Então, ó, aqui ele está criando um servidor, né? E já me chama já criou um servidor padrão, né? Aqui. Vamos ajustar aqui e salvar ele aqui. Ó, Delphi Compile, todas as versões, Ctrl X, ponto, barra, vai voltar onde vai criar a pasta exec, os demais eu crio dentro da pasta temp, que eu posso apagar. Aqueles feijão com arroz que eu já mostro aí em todos os vídeos que eu já fiz, né? Pronto, configuração feita, né? Vamos salvar esse projeto, né? Vou salvar aqui dentro de YouTube, eu tenho a pastinha YouTube 2026, vou botar aqui except, né? Tá, bota aqui tratamento underscore erro. Pronto. Vou criar a pastinha src, né, de source, né? Dentro dela vou criar aqui host. Aqui host erro. Vou botar assim, né, pra gente. Beleza, meu servidor já está pronto aqui, né? Os middlewares que o único middleware que eu gosto de usar e recomendo é o Chorus, certo? Chorus, porque principalmente se você for interagir com outras linguagens como JavaScript, Dart, Flutter, enfim, todos eles usam muito o Chorus. Então, se não tiver o middleware Chorus, ele dá aquele erro de Chorus, certo? Então, logo para evitar, é o único middleware que eu gosto e já deixo aí, beleza? Vamos criar a nossa rota agora, né? A nossa classezinha de rotas, né? Que fica mais fácil da gente trabalhar. Então aqui também eu vou usar o meu template, né? Eu tenho o meu template aqui, ó, base route. Então ele cria uma rota, vamos salvar aqui, né? Eu vou chamar de route, outra, beleza? Aí. Então, ó, minha rota. Agora eu vou injetar essa unit dentro do meu host, né? Então eu seto o cores, ó, seto o cores e vou dizer the router, né? Ponto load, carregue, leia, injete, faça o que você quer. Muita gente usa o register 6 por meia dúzia. O que o load faz aqui é a mesma coisa do register, mesma coisa. Qual a diferença então usar o register e o outro? Mesma coisa, 6 por meia dúzia faz a mesma coisa, Eu gosto nesse conceito de classe porque me deixa mais organizado. Eu não tenho procedure e métodos soltos. Eu assisti uma vez uma palestra do Samuka, né?
ali e ele explicou o conceito de você ter método de classe ali, classe em vez de métodos solto, é muito mais elegante, mais organizado, muito mais. Então eu sigo esse padrão. Registro vai funcionar do mesmo jeito, não tem diferença. Porque não, o importante é você entender o que ele está fazendo, o que ele está se propondo a fazer, né? Não, se não está gerando erro, não está fazendo nada. Então, se está dentro do contexto válido, por que não usar? Então, aqui eu tenho um servidor. Se eu fizer um build aqui agora, ele vai compilar. A gente vai ter o nosso servidor, né? Ó, pedindo para liberar no meu faro, né? Liberei. Vem aqui, vou colocar aqui localhost 2.9095, certo? Então, se eu vim, tá aí, ó, server online, hostverse 3.2. Então, cara, ó, aqui, como eu botei para dar um enter, né? O que eu fiz aqui também? Eu habilitei, disse que não, eu enganei aqui o console, uma aplicação console, disse que não é console, e habilitei o reporte memory leak e shutdown, que é para exibir memory leaks, caso tenha, né? Então, para você rodar um reporte memory shutdown, para exibir memory leak, você tem que ser uma aplicação que não seja console. Então, aqui eu me enganei, criei uma aplicação console, mas disse para ele que não é console, certo? É um Pablo Vittar da vida aí, né? Ele diz que nasce uma coisa e não é, e tá aí, entendeu? Com isso eu consigo fazer isso aqui. Quando eu der um enter, ó, não tem nenhuma memory leak. Você quer ver uma memory leak funcionando? Ó, eu vou até criar aqui, ó. Vou até fazer, ó, eu vou fazer lá na rota, né, pra gente ver, lá na própria rota. Eu vou fazer aqui mesmo, pronto. Ó, ó, vou dizer aqui ltest, certo? É um t-string list, t-strings, né? Pronto, ok. Vou aqui criar depois da até aqui, até antes aqui, né? ltest recebe t-string list.create, certo? Criei o objeto, não vou destruir, estou criando um objeto, mas não vou destruir. Vou executar, certo? Executei, beleza? Tá aí, ó. Se eu dar um enter, ele vai fechar e tem que me exibir memory leak, porque eu criei o objeto e não destruí. Tá aí, ó. Ele exibe o memory leak. Aqui, ó, tá dizendo que existe um t-string list que foi criado e não foi destruído, beleza? Então, isso aqui é o que faz você exibir memory leaks em ambientes console no Delphi. O Lazarus é diferente, certo? Que é no Delphi, beleza? Eu sempre, galera, eu vejo muita gente criar servidor como serviço, aí ficar tendo aquela novela para debugar, para encontrar. Cara, cria um servidor console, trabalhe nele, faça os testes, cria, veja se tem memory leak, faça tudo o que você quiser. Depois de pronto, sua regra de negócio, aí você cria servidor que você quiser. Por isso que eu recomendo fatiar. Aqui é meu servidor, aqui é minha rota. Toda rota, classe de rota que eu criar no host serve para qualquer servidor. Console, VCL, LCL, Daemon, IS, Apache, CGI, FactSet, qualquer um. Isso aqui não muda, certo? Muda isso aqui. Então, cara, foque na tua regra de negócio, a eficiência, a coesão, tratamento de erro. Depois você escolhe o servidor que você quiser. Você às vezes sofre porque quer, entendeu? Então, aí a dica bem valiosa. Então, nós já temos o nosso servidor, nós temos a nossa rota, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Tratamento de erro, certo? Vou criar aqui um outro endpoint, vou dar até um Ctrl C aqui, ó. Vou mostrar os tratamentos de erro. Ó, eu vou botar aqui até erro. Vai ser o meu endpoint do tipo get erro. Aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó. Não, nenhum erro. Pronto.
Pronto, vai devolver isso aqui, nenhum erro. Show de bola, ó. Nenhum erro. Ó, se eu executar, beleza? Executei. Se eu vim aqui, fizer o barra erro, né? Ele vai devolver nenhum erro, certo? Vamos botar até um H1 ali para ficar bem grandão, né? Então, ó, vou botar um H1, tag H1 para H1 e vamos pegar, fechar com H1, certo? Então, ó, quando você chama um evento, um endpoint, ele executa isso aqui, uma, duas, se chamar 1000 erro, ele vai executar isso aqui, ó. Vem aqui, vou executar, vou pegar minha ferramentazinha de teste aqui, ó. Vou botar 90, 95, vou botar aqui erro, né, ó. Ó, é um get, se eu fizer um, tá aqui, ó, erro. Se eu fizer 10, é a mesma coisa. Se eu fizer 100 é a mesma coisa, certo? Não muda nada, todos são a mesma coisa, certo? E nenhum memory leak. Então, ó, o que que acontece? Ó, dentro desse método eu tenho o begin e o end, certo? Tudo que ocorrer aqui dentro é o que vai interferir na sua API ROS, certo? Se acontece um erro antes do send, certo? Antes do send, vou até tirar isso aqui e deixar só o send para você ficar mais fácil do visual. Se ocorrer algum erro aqui antes do send, antes não chegar, tiver um exception aqui, certo? Às vezes você criou um método para chamar, contar formiga, tudo, aí estourou um exception. Estourou um exception nesse contexto, nesse bloco, certo? Ele não vai chamar o res. E o que é que acontece? Automaticamente é chamado o erro. Se você pegar o seu ROS, deixa eu até abrir aqui o ROS, ó, componentes, cadê? Hashload, cadê? Hashload, ROS, SRC. Se você vir aqui, ó, web const, certo? Ele vai executar isso aqui, ó, certo? Ele exibe isso aqui, que é aquele erro 500, certo? Vem daqui desse carinha aqui, ó, certo? Se você quiser até personalizar aí o seu HTML, você pode mudar aqui. Esse aqui é o HTML do ROS, certo? Que de quando estoura um internal application erro, certo? Então, quando ele estoura um exception aqui, ele vai dar um interno, um erro interno, quer dizer, um erro dentro da minha API. Aí exibe aquele coisa. Eu vou até fazer aqui, ó, int, não, str to int. Ó. Vou converter um caractere, o a, né, para inteiro. Isso aqui gera um exception, ó. Isso aqui vai gerar um exception. Você vai ver que ele não cai aqui, certo? E vai cair naquele internal erro, quer dizer, application internal erro da própria aplicação. Vou executar aqui, ó. Vou entrar lá, ó. Vou fazer aqui, ó, erro, certo? Erro. Tá vendo? Internal server erro. Vou até mudar agora para você ver que aquele HTML é o do que você pode manipular, ó, certo? Cadê a mensagem? Background, language, método, viewport, tá aqui, internal server erro. Eu vou colocar aqui: olá, Alexandre Magno, certo? Estou interagindo nisso aí, beleza? Então, vou executar, ele vai cair aqui de novo, certo?
Ué, tá bonitinho? É porque ele gerou. Deixa eu fazer um build. Aqui. Salvei, salvei. Shift F9. Ok. Bom, executar. Pode ser a cache. Ele não atualizou. Pode ser cache. Deixa eu pegar aqui. Ctrl C, Ctrl Shift N, Ctrl V. Internal Server erro. Por que tu não mudou agora? Passei como mentiroso? Não. Não. Erro 500. Peraí. Tô no lugar errado. Presta atenção, Alexandre. Aqui, cadê? É no body, né? Body, pad, style. Body, tá aqui no H1. Excelente, H1, ele botou ali. Vou colocar bem aqui. Ele botou no parágrafo, quer ver? Tá aqui, ó, no parágrafo. O cavalinho, né? Vou colocar bem aqui. Salvei. Vamos executar. Vamos voltar lá. Vou até fechar esse. Fechar esse aqui, deixar só um. Então, ó, se eu executar, tá aqui, ó. Olá, Alexandre Magno. Ficou. Ele exibe esse HTML aqui, certo? Só que eu não quero isso aqui. Eu não quero que fique 500 para um HTML. Eu quero devolver de uma forma que eu trate, certo? Tudo que eu trate. Então, como eu faço? Certo? A gente viu aqui já o HTML. Eu vou até tirar aqui para que deixe o original aí do rosto, né? Então aqui salvei. É só para vocês conhecerem isso aqui, que muita gente não conhece, beleza? Então, ó, como é que a gente faz? Ó? Então a gente sempre coloca aqui dentro, ó, try, certo? Ó, tudo que ocorrer dentro desse bloco é except. Eu quero tratar, não quero passar para a aplicação tratar. Eu quero tratar. Aí eu vou dizer on e2.exception do faço o quê? O que eu quero que eu faça? Aí eu vou tratar o erro. Ó, aqui, ó. Vem aqui, vou dizer aqui, ó. Vou enviar a resposta, né? Vou usar o format aqui para ficar uma concatenação de string mais elegante, né? Ó. Eu vou dizer, aqui vai ser meu e.message, vai devolver a mensagem, certo? Você vai tratar o que você quiser, certo? Eu vou dizer aqui, ó. Vou botar um H1, né, para ficar bem coisadão, né, aí para ficar bem elegante, né? Barra H1, né, para a gente enfeitar aí. Eu vou dizer, olá, aconteceu o seguinte erro no servidor, certo? Aqui. Aí eu vou botar a setinha e vou colocar um percent string. Ele vai pegar a mensagem concatenada aí. Aí eu vou dizer, ó, eu não quero nem que seja erro 500, certo? Eu vou dizer que é um 404. Cadê? Cadê o status? Vou dizer que é um 404. Não vou dizer que é 500, certo? Você pode botar 500, tudo. Eu vou dizer que é um 404 para vocês verem. Então, isso aqui é o que eu faço. Só que aqui eu sempre devolvo um JSON, porque minha aplicação lá vai tratar o JSON. Beleza? Eu vou mostrar depois fazendo um JSON aqui para vocês. Ó, aqui, show de bola. Vamos ver agora como fica o tratamento que ocorre dentro daquele contexto, certo? Aqui, ó, eu vou dar um refresh. Aqui, ó. Olá, aconteceu o seguinte erro. A letra A não é válido, não é um valor válido para inteiro. Tá aqui, ó.
Não ficou muito mais elegante? Ó, eu vou devolver como um JSON. Eu devolvo como um JSON, certo? Porque minha aplicação não pode travar meu front-end, meu back-end também não. Eu vou usar aqui a ferramentinha nossa, né? E uses o MCJSON, né? Para trabalhar com JSON. Então, ó, vou fazer aqui. O que é que eu vou fazer? Tirar isso aqui, certo? Vou dizer aqui, ó, tmcJSON object. Vou criar um JSON, ó, cria um JSON, certo? New, certo? Já coloca como, não, crio, né? Um JSON. Ponto. Vou adicionar um par, certo? Vou dizer sucesso falso, certo? Falso. E qual é a mensagem que eu quero devolver, né? Eu digo que a mensagem, message, certo? Vai ser o e.message, certo? Pega tudo isso e converte para uma string, né? String file, certo? Pronto. É assim que eu devolvo minha aplicação, certo? E lá eu criei uma para tratar sempre isso. Só passo a mensagem e ele já faz. Olha a elegância agora como ficou, certo? Olha a diferença. Vem aqui, dou um refresh, tá aqui o JSON, certo? O JSON está aqui. É porque aqui não está formatando. Engraçado, era para ele formatar. Deixa eu abrir aqui. Vamos abrir aqui para ficar mais fácil o visual, né? Vamos abrir o Postman, né? Aqui. O Postman, vamos formatar ele aqui. Fechar isso aqui, não salvar, vou criar um novo, vou colocar esse aqui, erro sempre. Aqui, ó, HTML. Ah, porque tá, agora eu vi, ó, porque devolveu como HTML, ó. No header, aqui, ó, no header veio, ó, text HTML. Por isso que ele não fez no browser. Vamos corrigir, né? Como é um JSON, né? A gente tem que dizer que é um JSON, né? Um erro meu, falta de atenção. Então aqui status code, né? Vou botar e vou dizer que o content, né? Content type vai ser um application barra JSON. Application barra JSON. Beleza? Agora sim, agora ele vai exibir. Por isso que eu achei estranho meu browser não converter. Então, ó, se eu der aqui, agora sim, ó. Então ele traz, ó, ele fez o meu JSON. Ele disse, ó, sucesso foi falso. A mensagem está dizendo, não é um valor inteiro, certo? Então tá aí bonitinho. E o status code, ó, se eu vim aqui, ó, body, tá aí, ó, status code 404. Se eu quiser dar o status code 500, ó, vamos botar o status code 500 agora. Status code 500, né? Aí você vai tratar de acordo com a sua API, certo? Eu, no caso ali, trato de outra forma, né? Mas vai de cada projeto. Aqui, ó, deu internal server erro, ó, e a mensagem no browser. Porque deu 500, negativo, tá aqui, ó, mesma coisinha tudo, mesmo JSON, mesmo. Então você tem uma elegância para tratar o seu erro, certo? Então, ó, isso é a primeira situação que ocorre, certo? Ocorreu antes de chamar esse erro aqui. Antes. Agora vamos tratar o erro chamando esse erro aqui dentro, certo? Eu vou criar uma nova unit, certo? Uma nova unit, só para a gente testar aqui. Vou criar aqui uses system.class, né? System.sysutils. É só uma regrinha que eu gosto. O meu tipo, né? Vai ser um T magno, vamos chamar assim, né? Vai ser uma classe normal, né?
Vou ter aqui o contexto public, né, ó. Public. Vou criar um método de classe mesmo. Class function, certo? Function teste. Vai me devolver uma string, certo? Vai devolver sempre uma string, ok? Ctrl Shift C, certo? Ctrl Shift C. Aqui vou dar o use nosso JSON, certo? Uses o mcJSON, beleza? Aqui, show, feijão com arroz. Então o que que eu vou fazer? Ok? Vou fazer que a soma de dois números, né? Ó, vou dizer aqui. Eu vou criar uma variável, né? Ó, vou dizer L result é do tipo integer, né? Vamos botar integer. Integer. Vou fazer minha matemática. L result, certo? Recebe 10 mais 20, certo? Vai dar 30, né? Eu, como sou fã da matemática, eu gosto sempre de primeiro executa, depois dá o resultado, certo? Aí o que que ele vai pegar? Vai pegar meu result, né? Ó, result, que é o meu result da... Deixa eu, que eu vou até botar aqui, resultado, certo? Resultado, para ficar aqui. Esse result aqui é o result da função, né? Eu vou criar ter o meu mcJSON objeto, né? Vou criar uma instância dele, certo? Vou criar aqui, ó, ponto addpair, né? Vou dizer que é sucesso. Eu vou até copiar daqui para a gente não perder muito tempo, certo? Ó, é isso aqui, Ctrl C, aqui e aqui, Ctrl V, certo? Só organizar aqui para ficar na posição certa, aqui e aqui e aqui. Então, sucesso vai ser true, né? Porque somou e deu certo, né? A mensagem que eu vou botar aqui não vai ser mensagem, vai ser data, né? Conteúdo, né? Data de data, é data de conteúdo. Vou botar aqui meu L resultado, certo? E pega esse JSON, converte para string, porque o resultado aqui é string, né? Beleza? Isso aqui vai dar, beleza, certo? Vou salvar, vou chamar aqui de o Magno, né? Que a gente deu o nome lá, o Magno, certo? Aqui. E vamos injetar isso lá na nossa rota, né? Então, vem aqui na nossa rota. Aqui agora eu vou dizer que vai ser dar o user no Magno, né? Magno, vou dizer que é T Magno, certo? Ponto teste. Vai executar, certo? Aí eu vou dizer que também o application /JSON, né? Ponto. Vou pegar aqui para preguiçoso hoje para digitar, Ctrl C, dizer que é no formato JSON, ok? Ctrl V, certo? Show de bola aí. E vamos executar agora para ver o que que acontece, certo? Então, ó, servidor. Se eu vim aqui refresh, deu, beleza, ó. Sucesso true, a soma é 30. Beleza, show de bola. É assim que é para funcionar. Mas vamos simular um erro agora lá dentro, né? Vamos pegar um erro aqui. Antes dele fazer, né? Vamos pegar aqui str print. Vamos converter o luta agora uma outra letra, né? Vou botar o letra B de bola, certo? Ó, aqui vai estourar um exception, né? Ó, str certo? Vai estourar um exception, morre aqui. Vamos ver o que que acontece agora, né? Executar. Aí vamos fazer aqui. Pum, deu um erro. Ele caiu no exception e colocou a coisa. Você viu que tratou lá, mas eu não queria tratar por quê? Dessa forma. Porque, ó, o erro veio 500. Eu não queria tratar como erro 500. Ele deu erro 500 porque estourou um exception, né? Foi dentro desse bloco aqui e caiu aqui. Eu não queria que fosse assim, certo? Então vamos tratar de outra forma, né? O correto. Cada
endpoint, né, ó, que cada método a gente pode fazer isso aqui, ó. Try, né, e Ctrl I, V, Ctrl V, certo? Ó. Aí aqui, except, on, aí aqui. Só que aqui não vai ser esse cara, né? Esse cara não vai ser esse. Eu vou criar o JSON, certo? E vou devolver esse JSON, né? Ó, vou dizer sucesso falso e me devolve esse JSON, certo? Ó, que vai devolver essa mensagem que houve aqui, ó. Eu vou botar aqui sucesso, vou até acrescentar aqui, ó, uma outra chave que eu vou chamar método, ó, método, certo? E vou dizer que é do Magno, ó, Magno barra teste, né? Que foi a função, certo? Vamos ver, executar agora e ver o que é que acontece, né? Então, ó, tá, só que deu teste ok, ó. Por quê? Porque eu errei, né? Voltou a gente colocar o result, né? Aqui tem que ser result, eu criei e não devolvi, né? Voltou o result. Result, né? Dois pontos igual, porque tem que devolver lá para o método, né? Como chegou vazio, ele não tratou, né? O famoso sem resposta, né? Então, ó, vem aqui, se eu fizer o refresh, agora ele trouxe, ó, no método Magno Teste. Se eu for lá num Postman, fizer a mesma coisa, ó, só que ele veio com status code 200. E eu não queria que fosse 200, eu queria que fosse erro 400, por exemplo. Né? Vamos tratar assim. Ou 501, né? Vamos botar um erro 501 aí, para diferente, né? Aí como é que eu faço se a tratação do erro não tem como passar o erro para cá? Sim, você tem. Então vamos pegar aqui no nosso teste. Vamos dizer que vai ser uma variável. Vou chamar a status, certo? Do tipo integer, certo? Ó, então eu vou tratar o meu erro agora, certo? Status do tipo integer. Beleza? Aqui vou fazer a mesma coisa. Tá aí. Aí agora eu sou obrigado a enviar uma variável. Então se aqui deu tudo ok, né? Aí eu vou dizer meu a status, certo? Vai receber 200, beleza? E se deu um erro aqui, begin, certo? Begin. E vou dizer antes do resultado, vou botar meu a status, status vai ser 501, vou botar 501. Eu não sei nem o que é o 501, não lembro de cabeça, mas vou botar que é o 501. Beleza? Aqui na minha rota vai ficar 500. Aqui está pedindo uma variável, né? Então vamos criar uma variável, var, né? Vou chamar de L status, né? Que vai ser do tipo integer, certo? Integer. E passo ela aqui, certo? A teste aqui, L status, certo? Que send ponto status, status. Só que ali vai ser, aqui vai ser diferente, né? Como eu tenho que pegar, deixa eu até fazer um teste que agora me deu o status antes. Deixa eu ver se ele aceita fazer isso aqui. Eu nunca tinha feito, mas eu vou fazer aqui a referência, né? Vamos fazer um teste aqui para ver se funciona, se o Delphi tá sabido, né? Ó, não é válido. Beleza. É bom eu saber. Eu nunca tinha testado, vou testar. O correto é a gente fazer aqui L result, né? Do tipo string,
que a gente está trabalhando com string, né? String é o meu retorno, né? String. Aí aqui eu venho meu L result, recebe o meu teste aqui, ó. Ctrl X, né? Aqui, vírgula, e aqui eu passo o meu L result, ok? Eu faço dessa forma, galera, para não ter a dependência disso aqui. Eu poderia passar isso aqui lá para essa unit aqui, mas aqui eu ia ter a dependência do ROS. Então assim, a regra de negócio, o que eu quero que trate, o que faça, tem que ser livre. Eu não tenho que ter dependência de A, de B, não é por causa de ROS, dependência de ninguém, Aqui eu estou sendo objetivo. Eu recebo uma variável que eu vou passar qualquer número, não me importa que seja para ROS, para quem for. Aqui é regra de negócio, é independência. Fica fácil de eu mudar para qualquer outra, certo? E aqui eu não custa nada eu criar a variável, repassar, trato o que foi e passa aqui. Simples assim. Show de bola, ó. Agora, se eu executar, ó, vamos aqui no coisa. Tá aí, ó, 501, certo? Não implementado. E tratou aí, fez, ó. Se eu quiser mudar só aquele status code dali daquele outro, ó, vou botar aqui o 503. Vou botar o 500 e... Vamos ver o que é o 502, que eu nem lembro. Vamos testar o 502 e o 503, né? Então, ó, aqui o 501 é não implementado. O 502, bad gateway. Vamos ver o 503, né? 503, né? Aí vamos ver o 503. Ok? 503. Server não implementado, não funcionou. Pronto, seria o 503, né? Aqui mais elegante. Então você trata, galera, o que você quiser, certo? Ó, 503, vamos criar agora um exception lá no método, certo? Ó, no método, aqui, ó. Eu não botei aqui, ó. Vou até pegar isso aqui para não ter que digitar, né? Vamos dar um Ctrl C. Se eu vier aqui no método, ó, eu posso colocar, ele leu lá, ó, aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Vou dizer que é o C, né? Aqui vai estourar um exception, certo? Aqui tá dando 500. Eu vou até botar aqui 400, ó, para ficar diferente. 400 e aqui tá 503. Certo? Ó, vamos ver o que é que acontece agora. Será que vai dar 503 ou 400, né? Então se eu fiz, ó, bad request 403, certo? Então, como estourou o erro antes do send, ó, antes de eu devolver, ó. Então, quando dá um except aqui, pum, ele não continua aqui, ele cai aqui embaixo. Então, como ele não conseguiu executar esse, ele vai executar esse de baixo. Então, é assim que eu, Alexandre Magno, trato os erros. Eu gerencio, eu coordeno o meu tratamento de erro. Pode utilizar o Midway Johnson lá para fazer? Pode. Pode sim, nada te impede. Mas aqui, dessa forma, eu não tenho dependência. Se surgir outro framework aí, outro, cara, a minha regra só vai mudar aqui. Não muda aqui. Aqui não vou mexer nada. Se eu tiver 200 units que faça esses tratamentos, vai mudar? Não. Para não ficar criando isso aqui, eu posso criar uma outra unit que eu chamo de JSON Result, facilita toda a minha vida. Então eu crio a regra de negócio que eu quero trabalhar. Eu faço. Então é assim que eu trato erros com ROS. Cara, muito simples, muito elegante, ó. E se eu comento aqui, ó, aqui, beleza? Aqui, vou executar. Vai dar o erro agora lá no outro, da 503, ó. 503. Tô tratando tudo, cada macaquinho no seu galho, certo? Cada macaquinho no seu galho, bem legal. E se tiver
Memory leak também, eu posso vir aqui, vou criar o memory leak aqui, vou botar L, main, vamos botar main de memory leak, né? T, strings, né? Vamos criar aqui, ó, antes dele eu vou criar, né? L, main, recebe, T, string, list.create, certo? Estou criando um objeto aqui, não estou destruindo, certo? Ele vai me dar memory leak do mesmo jeito, certo? Criei, se eu vim aqui executar, ó, vai ter 503, né, que estourou o except. Aí se eu vim aqui fechar, ó, enter, memory leak. Então, ó, essa abordagem que eu estou demonstrando aqui nesse vídeo é simples. Um servidor console, que eu posso ter um controle mais simples, analiso o memory leak. Nas minhas rotas, com simp try except, eu trato o except o que der na minha aplicação ROS, certo? ROS. E nas minhas regras de negócio, eu trato a minha regra de negócio. Entendeu aí a mecânica, como é simples, fácil, certo? Daqui eu poderia criar um arquivo de log, né? Então aqui eu criar um tlog.save, aí passar o e.message, certo? Ele salvaria, né? Aqui o log, enfim, tem N outros recursos que pode salvar e fica muito mais elegante. Eu trato por regra de negócio, certo? Regra de negócio. Para não quiser, eu não quero repetir isso aqui, porque isso aqui demora demais, é repetir várias vezes. Tudo bem, cara. Você cria uma única função que chama as outras duas funções. Simples. Ó, vou fazer aqui para você. Ó. Vou botar aqui private, certo? Vou subir isso aqui para o private, certo? Vou subir para o private e vou colocar aqui a mesma coisa. Class function, vou chamar de execute, certo? Vai pegar a mesma coisa, Ctrl C, mesma coisa, Ctrl V, Ctrl Shift C. Vou pegar esse cara aqui, só para você ver. Ctrl C, tem aqui no meu execute, Ctrl V, certo? Aqui, vou tirar aqui, não vou precisar disso aqui, não vou precisar nada disso, certo? Vou deixar aqui, tirar isso aqui, e aqui eu chamo o meu teste, né? Teste, passo o a status. Aqui, ok? No meu teste aqui, ó, não preciso mais disso, deixar só comentar e não preciso mais disso, certo? Se você tá com preguiça porque escreveu mais, sim, cria uma função que trata todo o resultado, cara, é o mesmo, tá rodando. Não, ele result. Porque mudou, né? Mas result, né? É execute. Pronto, certo? O resultado é a mesma coisa. 6 por meia dúzia, cara, ó. Aí, ó, mudou? Porque eu criei um coisa? De jeito nenhum, tá aí, ó. Show de bola. Resultado é a mesma coisa. E aqui vai dar memory leak. Duas, porque eu chamei o evento duas vezes. Olha, trata, certo? Um trata o erro e outra coisa. Aqui eu posso tirar isso aqui, ó. Até comentar, não tirar, não. Comentar. Comentei, ó. Certo? O erro é tratado aqui. Todos os erros. Então, se eu tiver 10 métodos aqui chamando, ter 10 métodos, todos tratando do jeito que eu quero, certo? Então, cara, muita gente que está no Delphi /Lazarus /Pascal ou qualquer outra linguagem, o defeito é
preguiça se chama. Porque querem tudo o rádio, aquele coisa que viciaram. Cara, tem muita gente que tem preguiça de digitar. Cara, então muda de profissão. Você escrevi mais coisa aqui, mas em compensação a liberdade que eu tenho aqui não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Aqui, ó. Para fechar com chave de ouro, vamos fechar com chave de ouro, né? Vou criar outro item aqui, ó. Vou chamar aqui municípios. Vou chamar aqui, ó, municípios. Beleza? Aqui, ó. Vou precisar Ctrl Shift C, certo? Aqui. Vamos criar aqui. Eu vou fazer um request em outra API buscar aqui. Então aqui, ó. Vou chamar o request do Vinícius Sanches aí, ó. Ferramentinha top demais, galera. Top demais da Galáxia. Não, lá. Vou chamar aqui meu LRES, né? É do tipo iResponse. Beleza? Aqui, ó. Aí vem aqui. LRES recebe T request, certo? Ponto new, né? Aí vem minha base URL, ponto base URL. Vou colocar aqui, ó, http://ntier.srv.br/api/service/município, certo? É um get, certo? E a resposta eu vou dizer aqui, vamos só tratar direto, né? Result recebe meu lres.content. Peguei o conteúdo, só isso aqui, só pra gente fechar aí, né, a nossa. Então, vou chamar município, né? Aqui, ó, no meu execute, eu venho aqui, em vez de chamar teste, né, ó, vou chamar municípios, certo? Vai pedir a status, né, a variável que eu tenho, mas eu não tratei lá no nosso item, né, mas vamos tratar agora, né? Então vem aqui no município, ó, result vai receber o content, meu status, né, ó, status vai receber o meu lres.statuscode. Olha aí a brincadeirinha, né? Ó, show de bola. Vamos executar. Executei, né? E aqui eu vou chamar, ó, vai lá na minha API, ó, status code, ok, deu no body. O que houve? Aqui, já sei, né? Ó, cadê município, teste, result, content, status, result, devolveu, voltou, claro. Como ali, como o teste aqui só monta alguma coisa, né? Faltou a gente fazer aqui o result, né? Ó, aqui para ele devolver para o município, né? Aqui. Então vamos lá de novo. Executei. Tá aí, ó. Status 200. Aqui, ó. Vamos dar um erro, né? Vamos fazer um erro aqui. Vamos errar o status. Vamos pedir aqui, cadê no município? Vou dizer que não é município, eu vou botar 2S, né? Que não existe esse endpoint lá. Vamos ver o que é que ele dá de errado, né? Da nossa API, né? Vamos ver o que é que ele fez. E, ó, devolveu como falso endpoint município not found. O erro que deu lá na API devolveu para a brincadeira que vocês têm aí, cara. Precisei tratar, ó, e deu 404. Gostou, né? Todo coisadão aí, né? Então, cara, é assim que eu trato o erro. Simples como deve ser, certo? Reaproveitamento de código, bem eficiente. Aqui tem que ser objetivo,
somente a chamada. E aqui você tem que fazer o que você quer. Regra de negócio, galera. Aqui precisei alguma dependência de roça aqui? Não, cara. Não tem roça aqui. Eu não preciso injetar um T-Roce Response, um T-Posse para tratar aqui. Cara, não precisa. Primeiro que ali é multithread. Cada chamada ali ele tá mandando um pacote ali. Multithread. Uma hora você pode ter um choque ali. Pum, sua API. Pô, beleléu. Seja objetivo. Certo? Aqui, ó. Trate o status code sem ter a dependência do REST request. Do host request. Response. Request e response. Cria uma variável, passo para o meu método preenche, tudo. Acabou-se, galera, acabou-se. Show de bola, né? Então tá aí um conteúdo muito bacana. Espero aí que tenham gostado. Deixa um joinha aí, nos ajuda de alguma forma, né? Então aí conteúdo como esse você não encontra aí, certo? Você vai encontrar grupos aí dizendo que top das galáxias, que não sei o que, o cavalo é manco, o cavalo é lento, que não sei o que minha ferramenta é a top das galáxias, que faz um monte de... Cadê fazer vídeo como esse demonstrando? Não tem. É igual aqueles cachorro piquinês, só tem latido. Isso é a cara da Bruna Marquezine. A Bruna Marquezine tem um gogó grande do tamanho do galo. Mas fala demais. Cadê aí? Bote a cara a tapa, cara. Bote a cara a tapa aí. Em vez de você estar falando mal do Roça, faça o que eu faço no seu trabalho aí, na sua ferramenta. Mostre a cara, bote a cara a tapa. Eu não sei porque esse povo tem medo de botar a cara a tapa. Sei tudo. Eu faço, eu mostro, eu debato. Tenho competência para fazer, conheço o produto e desafio qualquer um aí. Eu dentro do meu conhecimento, eu vou lá e bato de frente mesmo. Se eu tiver certo, eu vou bater de frente. Se eu tiver errado, eu baixo a cabeça, peço desculpa e reconheço o erro. Mas até o presente momento aí, tá aí. Tá errado o que eu mostrei aqui, garanto que não tá errado. Se alguém disser que tá errado aí, que me comprove o contrário, que aí eu baixo a cabeça. Mas se não, cara, eu boto a cara a tapa mesmo, eu mostro, eu faço, tudo aí. Beleza? Forte abraço, um grande abraço aí, muito obrigado aí pela força que a galera dão aí, né? Para mim um ano tá começando recentemente, mas estamos juntos, né? O importante é o conteúdo. Não esqueça aí de deixar um joinha. Valeu, forte abraço.